Onde ele trata. Mas a ideia é, sem dúvida, não, né? Então, lá, que de acordo com isso daqui, vai se revelar a essência. Na essência não tem diferença entre o judeu e o não judeu. Nesse nível tão essencial, quer dizer, Deus é um só. Nesse nível da essência, a princípio, todos seriam iguais. Uhum. O judeu e o não judeu talvez seria de separação, não é. Mas essa é uma pergunta, é uma ideia profunda, uma ideia clássica. Será que tem... será que quando Deus ele escolheu o povo judeu, teve aqui uma diferença na essência? E aí isso fez então... Eu achava que sim. Mas sabe por que é tão assim? Então, o Rebbe Que aí seria entender que é só para esse período, né? É só para esse mundo que serve, né? Que o povo foi escolhido. Então, por isso eu achava que sim, mas realmente... Mas é a mesma pergunta, é basicamente a mesma pergunta que a gente está fazendo. Uhum. Mulher, porque Deus fez tudo dividido. Qual é a pergunta que a gente está falando? Moisés, de acordo com isso, significa divisão. Divisão entre o quê? Judeu, não judeu. Kasher, não kasher. Uhum. A língua santa, hebraico, outras línguas. Homem e mulher. Uhum. Céu e terra. Kohen, judeu, o judeu especial, judeu comum, sem sacerdote, judeu comum. Uhum. Todas a terra de Israel e outras terras. Uhum. Todas essas são divisões clássicas que cada uma na sua vez a Hassidut aborda e fala a mesma coisa. Cada uma na sua vez, na sua paraxá, na sua contrata sobre aquela ideia, a Hassidut fala a mesma ideia, que hoje em dia nós temos a divisão, quando o Mashiach chegar, tudo vai ser transformado em santo. Uhum. Vai ser toda a ideia de transformação. O Rebbe, ele fala assim, a resposta ele fala assim, que existe uma diferença, não, mas ele fala, primeiro ele fala que sim, na Sihá ele fala que sim, vai haver uma transformação total, do povo, tanto dos judeus, tanto dos não judeus. Então quer dizer que a princípio os não judeus também vai na essência todos somos iguais e também vai ser aí na Reará que é embaixo, como chama no rodapé, nota de rodapé. Nota de rodapé, o Rebbe faz uma diferença entre os dois. Ele fala que existe uma diferença entre o povo judeu, eles têm isso na essência deles mesmos, enquanto os não judeus não é na essência deles, mas é por causa que na essência de Deus isso vai revelar a questão que Deus ele então isso vai junto, os não judeus também não tem como escapar da essência divina. Uhum. Deus é tudo, Deus então tem como, então uma vez que Deus ele é tudo, uma vez que Deus, então por causa de Deus, então isso engloba também os não judeus, que eles também são parte da essência de Deus. Mas não porque eles na própria essência são isso, não é uma questão dele, não é uma questão íntima, não é uma questão deles, mas é uma questão de cima, uma questão de Deus, que ele é tudo, então também os não-judeus fazem parte de Deus 100%. Uhum. Enquanto que com relação aos judeus, na verdade, vem deles. O próprio judeu, Hashem fez de forma que a essência do judeu em si é, na verdade, a essência divina. Uma situação muito, muito delicada, muito, muito difícil de entender exatamente o que significa isso, mas... Então quando Deus escolheu o povo judeu é santo agora. Já tem na essência deles essa santidade. Os não-judeus, nesse sentido, não teriam essa santidade, não teriam essa essência, somente que pelo fato de Hashem ser o criador de tudo, de Hashem ser o criador deles, de Hashem ser a única essência existente, então, automaticamente, mesmo que foi criado algo que teoricamente não está nessa essência, o criador, que ele é a essência de tudo, vai englobar isso também. Mas enfim, é complexo, delicado, não sei dizer. Se a gente pensar que com a vida do Mashiach o conhecimento vai ser ampliado e todo mundo vai ter conhecimento pleno, né? A mente vai se abrir, todo mundo vai ter conhecimento pleno, realmente todo mundo vai ser sua essência, então todos serão iguais. Agora, se o povo judeu está estudando Torá, Mitzvot, e está praticando, né?
e essa abertura da mente não será plena, e sim num nível que a gente não sabe, então vai ter uma distinção, porque é como você eleger para um outro nível. A pessoa vai subir de nível, mas ela vai continuar querendo conhecer mais. Então tem as duas, acho que tem as duas possibilidades, né, de você abrir a mente para o conhecimento, né, com a vinda de Mashiach, ou você não ter o conhecimento recebido de cima para baixo, né? Tipo, todo não judeu vai fazer o download da Torá na sua cabeça e vai saber que tem que fazer Torá Mitzvot. Se não acontecesse isso, então aí teria a necessidade do povo judeu ser elevado para o nível de sacerdócio para poder ensinar essas pessoas como fazer, porque a gente já tem isso na prática, né? Então, assim, hipoteticamente falando, eu acho que me ensinaram uma vez isso, né? Que depois de quando Mashiach vier, a gente vai precisar, né, de pessoas sábias, eruditas, judeus, para poder fazer naquele momento o que é necessário, dentro da proporção que a gente não conhece, né? É muito profundo, Ronald. É muito profundo. Sim. Então, sim. Assim, então, pelo menos a ideia de Korach era tentar, enfim, trazer essa igualdade total, enfim. E agora, sem dúvida, que esse tentar trazer. E aí, mas fala, quando o Mashiach chegar, vai haver então de alguma forma essa ideia de Korach, de ter essa igualdade. Uhum. Enfim, a gente vai dar continuidade. Uhum. A ideia da igualdade, como a gente consegue trazer, e toda essa igualdade que está tendo hoje em dia, na verdade tem a ver com essa aproximação messiânica, por mais que hoje em dia de forma errada, por isso que isso vai contra a Torá de Moisés, mas com relação à ideia de Korach, que vai ser a bem-vinda messiânica, que é a igualdade, então terá sim mais espaço para essa ideia de igualdade. Korach tratou sobre a ideia de Kohanim, não fazer essas subdivisões no judaísmo em si, entre Kohanim e não Kohanim, mas isso serve também de exemplo, enfim, é a mesma ideia com relação às outras divisões, e não haver mais essas diferenças. A pergunta é com relação à escolha do povo judeu. O que aconteceu na escolha do povo judeu? Essa é uma pergunta, enfim, clássica. O que significa o povo judeu foi escolhido? O que aconteceu nessa escolha? Qual foi a divisão que teve entre o povo judeu e os outros povos quando houve a escolha do povo judeu no Monte Sinai? Essa é uma pergunta. O que significou essa escolha?